Olá, eu sou o professor Felipe Rabelo, sou professor de Química aqui do Instituto Dominus e estou tendo o prazer de participar desse trabalho tão legal, de um tema tão relevante, tão interessante, proporcionado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu penso que a essa pergunta a gente não tem uma resposta pontual. Tem uma série de fatores. Em primeiro lugar, não são todas as famílias. Existem famílias que têm muito bem definido o papel da escola em escolarizar, em trabalhar os assuntos por componentes curriculares, por disciplinas, e por isso que nós temos professores com formações tão distintas. Em relação às famílias que tentam transferir para a escola a responsabilidade de trabalhar com alunos princípios básicos do seio familiar, certamente estão tolhindo, estão retirando do aluno uma possibilidade imensa de trazer para a escola, para o compartilhamento da escola, conceitos de ética, de moral, de respeito ao próximo, de generosidade, que precisam sim ser trabalhados cada vez mais no seio familiar. Então, tudo é um equilíbrio, porque eu compreendo enquanto educador que é também papel da escola trabalhar e refletir sobre esses conceitos. Muitas vezes na vida o aluno pode não lembrar detalhes dos conceitos da matemática, da química, da física, da história, mas vivências na escola que trabalham princípios como respeito ao próximo, tolerância, precisam sim ser estimuladas em todos os ambientes. Então a palavra transferir a educação é uma palavra indevida, porém compartilhar com a escola a educação é o grande papel. Então as famílias e escolas estão juntas nesse grande objetivo. A gente está vivendo o paradoxo da modernidade relacionado ao tempo, porque cada vez mais acordamos mais cedo, cada vez mais dormimos mais tarde, e ainda assim a informação ela está mais disponível do que era em tempos passados. O que eu penso é uma necessidade de refletir sobre as prioridades. Os pais não estão tão ocupados a ponto de não ter tempo de qualidade com os filhos. A falta, na minha concepção, é de prioridade. É de você hierarquizar e perceber que a afetividade, o tempo de qualidade, a atenção aos filhos são mais importantes do que acesso excessivo a redes sociais, por exemplo, acesso excessivo a séries de TV, a programas na internet, a vídeos no YouTube. Tudo, se aproveitado com equilíbrio, tudo se aproveitado dentro de uma média consideravelmente saudável, é bom. Mas falta nas famílias pensar nas prioridades. Eu penso que o tempo de qualidade com os pais afeta muito o caráter. Se o aluno, se a criança não tem o caráter que vem da família, onde ele vai formar o seu caráter? Essa é a grande questão. Existe um grande desafio, que é a educação para os processos seletivos da vida, como o Enem, como os vestibulares. Por exemplo, aqui no Rio, nós temos alguns vestibulares, tanto das universidades particulares quanto das universidades públicas, que são bastante concorridos. Existe um desafio em preparar o aluno para a vida e para os vestibulares. Nesse desafio, é um papel do professor, e não é fácil, da gestão escolar, não deixar de trabalhar princípios em sala de aula, não deixar de criar oportunidades de reflexão sobre desafios para a vida. Então, como conciliar isso? É dedicando um tempo durante as nossas aulas, durante as nossas semanas, durante o nosso projeto, para trabalhar conceitos de ética, respeito e tolerância, conforme eu já falei. Assim a gente consegue conciliar e trazendo o aluno para essas vivências do que na vida ele vai ser cobrado.
Nossa, essa pergunta é uma pergunta utópica. Certos desejos sonhadores nos levam à frustração. Assim como desejar a paz mundial, desejar que todos tenham educação do lar plena é uma utopia. Porém, pensando nessa utopia, pensando em viver essa utopia, sobretudo, eu acho que nós seríamos muito mais felizes. Porque a maior dificuldade hoje da sociedade está na convivência. A maior dificuldade está em respeitar que o nosso direito vai onde inicia o direito do outro. E respeitar que a boa convivência é pensar mais no nós e menos no eu. E a partir desse interesse, dessa empatia e dessa gentileza de você se colocar no lugar do outro e viver, buscar a vida em harmonia, seríamos sobretudo mais felizes. Muitos conflitos que ocorrem no nosso dia a dia seriam evitados. Então, essa educação que precisa sim ser gerada no ambiente familiar e transbordar e ganhar o mundo, seria um sonho. Ainda que a palavra todos seja algo inatingível, eu penso que seria importante que a gente aumentasse cada vez mais o número de alunos e crianças que ganhassem o mundo e que conhecessem a vida com princípios bem consolidados, aprendidos em suas casas. A participação dos pais no contexto escolar é fundamental. Parte dessa dificuldade, dessa lacuna, desse abismo que tem sido criado entre a formação escolar, que é a formação das disciplinas, e a formação plena do aluno, está nesse distanciamento. A escola precisa caminhar em parceria com os responsáveis e, para isso, desenvolver oportunidades dos pais estarem junto no ambiente escolar, vivendo, aprendendo, sabendo mais sobre o aluno, e se colocando no lugar do aluno também no ambiente escolar, é muito rico, é muito promissor, é muito válido e precisa ser praticado. Hoje o Instituto Dominus tem esse projeto, mas muitas escolas não trabalham de forma mais empenhada essa proximidade do aluno, pai e escola. E é uma triangulação que, sem harmonia, se estiver bem entrosada, potencializa a felicidade do aluno estar na escola, potencializa a aprendizagem e a comunicação é favorecida. Então, assim, a escola de paz eu super apoio, eu acho muito interessante. E eu acho que precisa ser, sim, compreendida pelos pais como algo, assim, de extrema importância na formação do seu filho. Foi um prazer estar com vocês, né, nessas respostas, contribuir um pouquinho e vocês me ajudaram a pensar sobre um tema tão relevante, que é a vida de vocês na escola, fora da escola, a vida plena do aluno. Beijão, até a próxima.